Olá, meus amigos, aqui é o Moisés Costa, estamos de volta com mais um estudo, a lição de número 10, que nos traz o tema A Função da Mordomia Cristã. Já aprendemos que a mordomia cristã é a administração das posses e bens materiais e espirituais para a glória de Deus. A mordomia cristã é um instrumento poderoso contra o perigo do mundanismo. Infelizmente, muitos se perderão pela incapacidade de se libertar do amor pelo mundo. Quando o estudo desta semana nos propõe a palavra função da mordomia, esta se refere ao objetivo ou utilidade da mordomia que nos leva a viver a verdade doutrinária como ela é em Jesus, de maneira que influencie positivamente a nossa qualidade de vida ao lado de Jesus. A mordomia abrange a minha relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo. E o resultado de todo esse relacionamento me leva a entender o plano da salvação. Entender o plano da salvação é colocar Cristo como centro de nossa vida e da mensagem da salvação. Muitos têm dificuldade de entender o plano da salvação pela graça ou como nós somos justificados, porque não entendem o processo que faz parte deste todo, que é a graça, o sangue, a fé e as obras. A graça é a fonte da nossa justificação. O sangue é o meio. A fé é a aceitação. E as obras são as evidências da justificação. A graça de Deus sempre foi a fonte da salvação. Desde que o pecado entrou no mundo, nunca houve duas formas de salvação. No Antigo Testamento, a salvação era pela graça. No Novo Testamento, a salvação foi pela graça. Muitos dizem que hoje estamos vivendo no tempo da graça. E no Antigo Testamento não existia graça? Claro que sim. A graça de Cristo começou exatamente no dia em que o pecado entrou no mundo. Só existe graça porque existe pecado. Os anjos não sabem o que é graça porque eles não sabem o que é pecado. No Antigo Testamento era sacrificado um cordeiro no santuário. O sangue do cordeiro apontava para a cruz de Cristo e era tido como um cheque pré-datado que um dia iria ser descontado na cruz com o sacrifício de Jesus. Assim funcionava a graça ou a salvação no Antigo Testamento. Os métodos mudaram, mas o princípio são os mesmos. Somos salvos pela graça, mas isso exige obediência. Quando obedecemos, pecamos cada vez menos. Mas isso requer esforço de nossa parte. Esforço não é pela graça? Sim, é pela graça, mas requer o seu esforço. Tem que ter esforço da nossa parte. O antônimo de graça não é esforço, é merecimento. O esforço combina perfeitamente com a graça de Deus. O apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre a graça, mas foi quem mais falou também sobre o esforço. O mordomo cristão é depositário também de uma responsabilidade de levar a mensagem angélica que está em Apocalipse 14, de 6 a 12. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e é necessário levar o último convite para um mundo que perece e carece de um Salvador. E este convite estará a cargo do mordomo fiel de Deus. E por fim, o mordomo foi chamado para viver em santidade. Hebreus 12, 14 nos diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, disse Jesus. Não existe salvação desconectado da santificação. Deus não disse, sede forte porque eu sou forte, ou seja poderoso porque eu sou poderoso. Mas Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, não haverá reavivamento espiritual, não haverá mudança de vida e nem salvação. Sem a santificação, a nossa vida religiosa não passa de um entretenimento e a igreja se tornará apenas em uma franquia ou um clube de encontro social. Hoje falamos pouco de santidade, porque a santidade mexe com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, com a nossa roupa, com a nossa vaidade mundana. A santidade mexe com nossos gostos e paladar, com nossos desejos egoístas e com nossos vícios. O grande inimigo da santidade é o mundo. Temos que admitir que muitas vezes amamos mais o mundo do que a Deus. O povo de Deus no passado rejeitou o padrão de santidade estabelecido por Deus
e esta foi a razão do seu enfraquecimento e derrota. Queremos ver santidade apenas na vida dos outros, mas não em nós. Em Levítico 20, verso 8 diz: Eu sou o Senhor que vos santifica. A santificação não brota de mim próprio, mas é o resultado da renúncia de meus gostos e preferência para conhecer e fazer a vontade de Deus. Só assim podemos dizer: eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Bem, amigos, ficamos por aqui. Continuaremos na semana que vem com o estudo da lição de número 11. E eu aguardo você. Um abraço a todos. Tchau!